Boa noite, meu nome é Sankel Lima. Eu vou falar hoje sobre direito ambiental. Qual a consequência jurídica em razão da conduta do agente que pesca num período no qual existe uma proibição, período de defeso, período de piracema? E detalhe, qual é também o outro crime que é praticado em razão do agente que pesca utilizando instrumentos que não são proibidos? Primeiro ponto que nós temos que ter em mente aqui é, numa perspectiva do âmbito do direito internacional, o Brasil ele é signatário de uma convenção que é chamada Convenção da Diversidade Biológica. Isso aí lá em 1992, na ECO 92, foi firmada essa convenção. O Brasil ele se comprometeu a traçar uma política de proteção do meio ambiente e mediante um decreto, que é um decreto federal 2519 de 98, ele estabeleceu diversos instrumentos e diretrizes aí para os estados, de uma forma geral, obedecerem para poder gerar uma proteção ao meio ambiente de uma forma mais eficaz. Na perspectiva constitucional, nós temos o artigo 225, que é um enunciado normativo previsto pelo Constituinte originário, quer dizer, desde 1988 já existe, no sentido de que o direito ao meio ambiente é um direito de todos, é um direito difuso, é um direito que irradia efeitos não só para o indivíduo, mas para toda uma coletividade. Daí a necessidade de uma proteção, de punição também de condutas desvaliosas, condutas que não são amoldadas a um comportamento de uma pessoa ética e uma pessoa também que se importa com o próximo. Então, veja bem, quem pesca num período que é proibido, ele vai responder? Vai sim. Mas como que eu vou explicar aqui? Vou explicar de forma fundamentada, mencionando quais são as previsões legais, instruções normativas, para você construir um pensamento, um raciocínio lógico, jurídico, racional, fundamentado, sem base e não um discurso totalmente esvaziado de fundamentação. Primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que existe uma lei, que é a Lei Complementar 140 de 2011, ela estabelece regras de repartição de competência no âmbito dos estados, no que tange a matéria ambiental. Quer dizer, o estado, o município, Distrito Federal e a União, eles têm distribuições ali, de acordo com essa lei complementar, de competências no âmbito ambiental, em matéria ambiental. Detalhe aqui, no estado de Goiás, e eu vou trazer o estado de Goiás porque eu moro no estado de Goiás, eu vou trazer aqui fundamentos teóricos para poder construir a responsabilidade criminal dessa pessoa. Então, se a pessoa pescou num período que é proibido, a primeira pergunta que nós temos que ter em mente, mas como que eu sei que o período é proibido? Onde que está isso? Fácil. Você vai pegar a instrução normativa 02 de 2020, que é a última que foi expedida, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Goiás. Essa instrução normativa, ela é expedida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente com base na Lei Complementar 140 de 2011, que permite, sim, cada estado estabelecer um período de vedação de pesca. Aqui no estado de Goiás, essa instrução normativa 02 de 2020, ela estabelece que do dia 1º de novembro até o dia 28 de fevereiro, não pode pescar. É defeso, é proibido. É a época da piracema. Só uma curiosidade aqui, ó. Piracema vem do tupi-guarani, significa a subida do peixe. Pira significa peixe, sema significa subir. É a subida do peixe. Mas por que a subida do peixe? É um período aqui no qual várias espécies de peixe elas vão subir o rio, vão subir as bacias hidrográficas. Aqui a gente tem 4 bacias hidrográficas. A gente tem a bacia hidrográfica da Araguaia-Tocantins, tem também a da Paranaíba e tem também a bacia hidrográfica, como é que é o nome da outra mesmo? São Francisco. E a bacia hidrográfica de São Francisco. Então os rios, os peixes, algumas espécies, sobem esses rios, lagos, para essas bacias para poder se reproduzir, para não entrar em extinção. Então, tem que proibir a pesca nessa época para proteger essas espécies, permitir que elas se reproduzam. Depois você vai lá e pesca. Mas se você pescar nesse período, você vai estar praticando o crime do artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais. Esse artigo 34 da Lei 9.605 de 98, ele estabelece no preceito primário, quer dizer, no preceito principal, na cabeça, as elementares do crime que você pratica. Pescar num período proibido. Se você pescou num período proibido, que foi estabelecido pelo órgão competente, quem que é o órgão competente? Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Como que ela estabeleceu esse período proibido? Instrução normativa 02 de 2020.
E onde que está a previsão de período de defeso? Está dentro dessa instrução normativa. Existe a previsão lá, que é proibido pescar nessa época de período de defeso. Então, você está sujeito a uma pena, um crime, que está sujeito a uma sanção penal. É detenção de 1 a 3 anos. Ou então uma multa. Ou então o juiz pode pegar as duas, a multa e também essa detenção de 1 a 3 anos. Isso no aspecto criminal. Mas detalhe, algumas conceituações são importantes aqui. Você vai pescar, o que é esse defeso? Esse defeso, essa época da piracema, é uma paralisação da atividade de pesca para preservar essas espécies, permitir que elas se reproduzam, permitir que elas subam os rios e se reproduzam, e aí não entrem em extinção essas espécies. O sujeito que está pescando, normalmente ele faz uma pesca amadora, né? Mas o que vem a ser uma pesca amadora? Essa instrução normativa, 02 de 2020, expedida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Goiás, ela especifica o que é uma pesca amadora. A pesca amadora é aquela para o lazer, aquela que o cidadão ele vai lá, pesca com a linha de mão, pega uma varinha de anzol, pega uma isca natural ou artificial e vai pescar. E aí ele se pergunta, peraí, então eu não vou poder pescar nessa época? Não, você não vai. Detalhe, essa instrução normativa ela traz uma previsão, uma permissão. Ó, se for uma pesca esportiva, vai poder. Pesca esportiva, resumidamente, é pescar e soltar. Isso é pesca esportiva. Mas o problema é que o Lago Serra da Mesa, por exemplo, ele não encaixa num conceito de pesca esportiva. Por quê? Porque o artigo 10 da Instrução Normativa 02 de 2020, ela fala que pode fazer uma pesca esportiva até no período de defeso. Em rio, lago, não tem problema, porque você vai pescar e soltar. Mas a exigência que esse artigo 10 traz é que os rios e lagos, enfim, estejam no interior do estado de Goiás. Os rios e lagos, de uma forma geral, estão, né, no interior do estado de Goiás. O lago Serra da Mesa também está no estado de Goiás. Só que, detalhe, ela também exige que esteja sob domínio do governo do estado. Aí eu pergunto, o lago Serra da Mesa está sob domínio do governo do estado de Goiás? Não, não está. Ele é administrado por outra pessoa jurídica, Furnas, que é uma subsidiária da Eletrobras, que está ali administrando um reservatório afetado a uma finalidade pública, que é a geração de energia. Então, teoricamente, como o lago não está sob domínio, não preenche o requisito do artigo 10 e não pode nem pesca esportiva. E uma coisa interessante, mas peraí, será que eu posso fazer ceva? A ceva a própria Instrução Normativa 02 de 2020, ela traz a previsão, a conceituação do que vem a ser uma ceva. A ceva, só explicando a grosso modo aqui, é quando você coloca vários tipos de substâncias, de comida, para o peixe se aglomerar ali e você conseguir pescar. Eu posso fazer isso no período de defeso? Não, você não pode. Ué, mas por que não? Porque no período de defesa, os peixes estão subindo para se reproduzir. Se você, outro, 200 pessoas no final estão fazendo cevas, a possibilidade, a amplitude da quantidade de peixes que vão parar e ser interrompido no seu processo de subida do rio para se reproduzir é muito grande, significativa. Quer dizer, você vai atrapalhar a finalidade do período de defeso. Mas espera aí, se o período de defeso, que é o período dessa piracema, é proibir a pesca para deixar o peixe subir e se reproduzir, se eu colocar serva em todos os locais, não vai adiantar. Eles vão parar lá e você vai parar lá para quê? Você vai pescar ele. Entendeu? Então, não pode nem serva também no período de defeso. Esse período de defeso aqui no estado é do dia 1º de novembro até o dia 28 de fevereiro. Hoje são 16 de fevereiro. Quer dizer que se hoje você pescou, você está praticando um crime do artigo 34 e está sujeito a sanções aí da pena de 1 a 3 anos, ou multa, e isso aí, ou de forma acumulativa, né? Eu vou citar um outro fundamento aqui, que no âmbito do IBAMA existe uma portaria que traça ali perspectivas de uma forma geral, a portaria 1583 de 89, 1583 de 89. Essa portaria, ela estabelece vários parâmetros para fins dessas vedações ou desses meios que são utilizados para poder pescar, dentre outras explicações ou tecnicamente critérios para poder realizar a pesca de uma forma lícita. Só que
A portaria do IBAMA, ela é expedida, mas ela não impede o Estado de regulamentar. Veja bem, você está no estado de Goiás. Aqui é uma realidade, é um clima, é uma vegetação, cerrado. No estado da Bahia, já é outra realidade. Lá, várias espécimes podem subir numa outra época. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai avaliar quando que é melhor o período lá para fazer um período de proibição, de defeso. Quando que se dará uma piracema. Por quê? Porque lá é uma realidade. E aqui é uma realidade. Então, você tem que se ater, por exemplo, no estado de Goiás, às regras expedidas. Por quê? Porque o artigo 34 ele é conceituado como uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? É uma norma penal, quer dizer, traz um crime. Em branco, porque ela é preenchida. Ela é preenchida por outro órgão. No caso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente preenche. Ela que diz quando que é o período de defesa, o período proibido. No artigo 34, você não vai encontrar lá falando é proibido pescar do dia 1º de novembro até 28 de fevereiro. Não, não tem isso lá. O artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais remete para o órgão competente. O órgão competente, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, expede uma instrução normativa. A instrução normativa 02 de 2020, que é a última, é ela que diz que o período de defesa é de 1º de novembro até 28 de fevereiro. E aí você constrói um raciocínio de responsabilidade criminal para quem pratica essa conduta. Então, beleza. Até aqui tudo bem. Aí eu pergunto, mas e se eu pescar utilizando, por exemplo, uma rede? Tarrafa. O que vai acontecer? Eu digo que a pena é maior. Se você utilizar instrumentos, mecanismos, meios proibidos pela autoridade competente, o que vai acontecer? Você vai responder uma pena maior do que se estivesse pescando no período proibido. A pena é de 1 a 5 anos. Se você está usando rede, está usando tarrafa, está usando instrumentos para poder gerar uma mortandade, substâncias tóxicas, para poder fazer o abate de peixes, a aquisição desses peixes, o que vai acontecer? Responde de 1 a 5 anos, o artigo 35 da Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais. Então, fica uma perspectiva. Ah, então eu posso responder até pelos 2 crimes? Pode. Se você estiver pescando um período proibido, período de defesa, você vai responder pelo 34. E se você estiver utilizando um instrumento que não é permitido, você vai responder pelo 35. Quer dizer, 2 penas. 2 crimes praticados, em que pese no mesmo contexto fático, mas com desígnios, com finalidades autônomas. Isso aí no direito penal, você pegar o artigo 70, isso é chamado concurso formal impróprio. Concurso formal impróprio é quando você, com uma única conduta, você pratica 2 crimes, mas com finalidades projetadas para bens jurídicos distintos. O que quer dizer isso, traduzindo? Eu, no mesmo contexto fático, estou pescando num período que não pode pescar, hoje, por exemplo, 16 de fevereiro, e eu ainda estou utilizando, nesse mesmo contexto fático, eu estou utilizando um equipamento proibido, tarrafa, rede, para poder pescar. Vou responder pelos 2 crimes. Sistema do cúmulo material. Vai somar as penas. Beleza? Mas detalhe, como que eu sei que essa é uma pesca predatória? Pesca predatória é aquela que é, primeiro, pescou numa época que não pode pescar. É uma pesca predatória. Segundo, pescou com meios que não podem ser utilizados para pesca. É uma pesca predatória. Aqui no estado de Goiás, se você pegar a Lei 13.025 de 97, repito, Lei 13.025 de 97, no artigo 10, inciso 5, a linha B. Então, assim, 13.025 de 97, 10.5b. Lá fala o que vem a ser uma pesca predatória. Tem várias formas de pesca predatórias. Dentre elas, pescar com rede, pescar com tarrafa, pescar com arpão, pescar, por exemplo, usando aquelas boias, pindas. Tudo isso gera uma responsabilidade criminal no artigo 35, com pena de 1 a 5 anos. E detalhe aqui, qual a importância disso? A importância é que, no âmbito dos lagos, os peixes, numa concepção civilista, se você pegar o artigo 82, ali você vai pegar dos bens. O peixe ele seria um bem móvel, no caso, semovente, porque se move por si só. Mas é uma subdivisão do que é móvel, o artigo 82 do Código Civil. Mas o peixe, ele é de alguém? Alguém é dono dele? Não. O peixe é uma res nullius, coisa de ninguém. Coisa de ninguém. E se a coisa é de ninguém, eu posso me apropriar dela. Qual a forma de aquisição
da propriedade móvel, no caso, o peixe, que não tem dono. Artigo 1268 do Código Civil fala, a gente adquire a propriedade móvel mediante de coisas que não têm dono, que no caso é o peixe, mediante a ocupação. Ocupação é a forma de aquisição de uma propriedade móvel de uma coisa que não tem dono. O peixe é um exemplo, resnúrio, coisa de ninguém. Se eu pegar meu celular aqui, ó, eu não quero esse celular mais, vou jogar fora, joguei fora. Estou abrindo mão da propriedade. Estou nem aí, quebrou a tela, vou jogar fora. É uma coisa sem dono. Veja que eu não perdi ele. Eu joguei fora, abri mão da propriedade. Se ele não tem dono mais, se você chega lá e pega esse celular, eu vou adquirir a propriedade. Você adquiriu a propriedade. O nome disso, juridicamente falando, é ocupação, forma de aquisição da propriedade móvel da coisa que não tem dono. O peixe é uma coisa sem dono, mas detalhe, o meio ambiente, de uma forma geral, em que pese ele não ter dono, é um direito, são bens que se projetam, que irradiam efeitos não só para você, para todo mundo. O meio ambiente pertence a todos. Não tem dono, então eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu vou cercar aqui, colocar 50 ceva na época de período que é proibido e vou juntar os peixes aqui, é tudo meu, não tem dono mesmo? Não. Por quê? Porque você está privatizando uma coisa que pertence a todos. E detalhe, pesca amadora, porque a pesca amadora, de acordo com a Instrução Normativa 02 de 2020, é a pesca sem finalidade comercial. Então, se você está pescando com a finalidade de vender, comercializar o peixe, você não é barcado aí pela previsão de pesca amadora. Não é pesca amadora a sua. A pesca amadora não é para isso, não é para comercializar. É para você comer. Pescou e para você comer. Detalhe, fora do período de defeso, fora da época da piracema. Então, veja bem, nós temos aqui duas perspectivas. Se você pesca num local, num período no qual existe uma vedação, você tem uma responsabilidade criminal do artigo 34 da Lei 9.605 de 98, Lei de Crimes Ambientais. Isso porque, numa perspectiva de fundamentação teórica para a responsabilidade criminal, você vai lançar ali essa conduta do agente em descompasso com o artigo 34, violando a instrução normativa que estabelece, no caso 02 de 2020 do Estado de Goiás, que estabelece o período, e dentro desse período, essa pesca gera, sim, uma consequência de punição, crime, conduta criminal, né? E detalhe, e se você pescar utilizando um meio que não é permitido? Aí, você também vai estar praticando um outro crime, artigo 35, inciso 2, da Lei de Crimes Ambientais. Pena maior, 1 a 5 anos. Se você tiver no período de defesa, então, acabou, você vai responder pelos dois. Se você tiver com a ceva nesse período de defesa, 1º de novembro a 28 de fevereiro, você está praticando um crime. Você está praticando um crime. Você está utilizando de um instrumento, um mecanismo, sem respaldo legal para poder pescar, pescando numa época proibida, se utilizando de um instrumento que é juntar com essa ceva todos os peixes que estão ali. Mas é só a minha, não dá nada não. Se você pensar assim e todo mundo pensar dessa forma, o que vai acontecer? É muita gente, né? Então vai gerar ali um interesse do Estado em não permitir essas condutas, porque o comportamento unitário ele pode gerar um impacto ambiental muito grande. Por quê? Porque são centenas, milhares de pessoas aí que têm esse mesmo pensamento, né? Então, eu espero ter, de alguma forma, ajudado. Não sei se estou esquecendo alguma coisa, mas o que veio à mente, por enquanto, foi isso aí. Eu falei só de aspectos criminais, quer dizer, aspecto criminal, ele foi abarcado aqui pelo 34 e 35. Mas, e os aspectos administrativos? Ainda existe isso. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, IBAMA, pode chegar e multar você administrativamente em razão desse comportamento desvalioso, dessa conduta antiética, dessa conduta criminosa, que também gera efeito não só no crime, mas também na seara administrativa. Multa. E detalhe, tem mais alguma coisa? Tem. Se você, de alguma forma, tiver agindo, pescando, ou de alguma forma violando a lei, a gerar uma danosidade social. O que é uma danosidade? É o seu comportamento realmente dando muito prejuízo para as pessoas, de uma forma geral, gerando algum tipo de impacto. O Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública
em razão desse comportamento seu, e pleitear uma indenização pelo dano moral coletivo. Por quê? Porque o seu comportamento lesiona todo mundo, porque o direito não é só seu, é de todos. Então, nessa perspectiva aqui, eu digo para vocês, eu não sei se eu falei da instrução normativa do IBAMA, acho que falei, né? Não lembro, porque tem uma instrução normativa do IBAMA, acho que é 1583 de 89. Essa instrução normativa, ela traz de uma forma geral ali essas regras a respeito da pesca amadora. Detalhe, mas cada estado tem as suas regras, porque cada estado pode ter um tipo de peixe que merece proteção, outro estado nem tanto, já tem muito. Né? Naquele estado X, aqui a Piracema, os peixes sobem nessa época. Não, aqui é em outra época. Então, cada estado vai regulamentar. Então, eu espero ter, de alguma forma, ajudado, esclarecido. De repente, está passando alguma coisa batida aqui, né? Mas são muitas informações. E, detalhe, vai pescar num período proibido? Tranquilo, vá lá. Mas esteja ciente, existe uma responsabilidade, uma tripla responsabilidade. Eu falei só da criminal hoje. Vai pescar mediante instrumentos proibidos? Beleza. Depois não reclama. Por quê? Porque você pode ser responsabilizado na seara criminal na seara criminal esse crime também é mais pesado, é de 1 a 5 anos. Então, assim, a legislação está aí, o direito está aí, a lei em nenhum momento proíbe. Lá você não vai ler lá assim, proibido pescar, o artigo 34, não pode pescar na época. Não, lá não fala. Fala assim, pescar no período proibido e a consequência. Você quer praticar? Pratica, mas você vai ganhar a pena. Né? A proibição vem da interpretação da norma. A norma é a construção racional que você conclui ao ler o artigo. Pescar em período proibido dá uma pena de 1 a 3 anos. Aí, então, quer dizer, a norma é o quê? Se eu pescar no período proibido, eu vou aqui pegar uma pena dessa. Vai pescar? Beleza, então esteja ciente. Vai pescar utilizando outro instrumento que não pode pescar? Existe uma consequência também. Vai pescar? Pesca. Utilizando instrumento. Depois não adianta, né, chorar o leite derramado. Então, espero ter ajudado. Se tiver alguma observação, pode fazer. Vou postar esse vídeo aqui. Espero algum comentário. De repente passou alguma coisa batida. Talvez eu não me fiz compreender de uma forma muito clara, mas é isso aí. Até mais. Muito obrigado.